Tertúlia. Olá pessoal, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de dezembro de 2013, esse é o verbete de número 2862. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. Esse verbete chama-se Verpom retrocognitiva, da especialidade Verponologia. A Verpom retrocognitiva é o neoconceito evolutivo adstrito às pesquisas teáticas sistemáticas da passadologia e ou dos efeitos proexológicos da holomnemônica pessoal ou grupal inseridas no contexto da seriexologia. O holopensene pessoal das pesquisas retrocognitivas. O holopensene pessoal das investigações seriexológicas cotidianas. A pensenização polifásica funcional, o cotejo pensênico entre a retropersonalidade e a consciência atual, materpensenologia, o hábito mental somático calçando o caminho para a lucidez holobiográfica, a verpom retrocognitiva, a verponidade seriexológica, a verponologia holobiográfica, a verponogênese passadológica, a neoverpom para-historiográfica, os conceitos evolutivos abrindo os refolhos holomnemônicos pessoais e grupais, as verpons evocando a paraprocedenciologia. Os truísmos holobiográficos expandindo a cosmovisão seriexológica, o ricochete grupocármico inerente às personalidades consecutivas autoconscientes, o epicentrismo mental somático fomentando a autodespertologia. A divisão da argumentologia, no tópico paradoxo, nós chamamos atenção para a condição de, apesar do passado ter passado, nós podemos tirar partido disso e promover neo-verpons. E no tópico verbetologia, nós trazemos 50 verpons retrocognitivas selecionadas entre os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, a fim de ampliar a compreensão e cosmovisão quanto ao tema em debate. Vale a pena dar uma olhada nessa listagem, que é um resumo aí das principais neoverpons retrocognitivas. Na remissiologia, dos 15 tópicos, nós destacamos autoconscientização seriexológica, benefício da autorretrocognoscibilidade, exumação historiográfica, palimpsesto consciencial e verponário. Frase enfática: a verpom retrocognitiva é temática de pesquisa muito adstrita ao holopensene da oximorologia. Quanto mais a consciência adquire neocognição evolutiva, mais obtém cosmovisão seriexológica. Você já se dedicou às investigações retrocognitivas através das verpons conscienciológicas? Quais os resultados proexológicos daí derivados? Aqui a mega-análise do professor João Paulo: paragenética, retrocognição, neocognição, neoconceito, neopesquisa, neosinapses, autorrevezamento, holomnemônica, holobiografia, historiografia, oximorologia, seriexologia, passadologia, verponologia, memoriologia, comunicologia, paracronologia, gesconografologia, mental somatologia e interassistenciologia. Questionamentos. Professor Pedro, na pensenologia, página 7, sexta linha, como funciona a pensenização polifásica funcional? Como podemos otimizá-la no nosso cotidiano? Pensenização polifásica é aquela que justamente consegue mudar de bloco e ter uma abrangência maior de abordagens. Nós achamos isso importante na temática da retrocognição, porque como nós viemos evoluindo ao longo dos corpos e temos uma tendência de ter uma mentalidade, um modo de se pensenizar, um modus raciocinandi, como se diz, habitual, nós temos que tentar quebrar essa tendência justamente a partir das ideias novas, da neofilia, do contato com outras pessoas, do debate, porque isso nos ajuda a compreender mais acerca da nossa própria
manifestação. Então nós podemos resumir isso como sendo aquela pessoa que tem mais autocrítica, ou seja, uma autocrítica mais profunda, principalmente aqueles estudiosos da passadologia ou da retrocogniciologia, porque é uma tendência da própria natureza humana de se defender, ou seja, de defender aquilo que fez no passado, de defender aquilo que foi bom no passado e também de escamotear aquilo que não foi tão bom, os próprios trafares. Então nós temos que ter muita, vamos dizer assim, autocrítica para justamente reconhecer esses erros, por mais difícil que isso seja, às vezes, quando você de fato observa que a história registrou determinadas condições não tão cosmoéticas da nossa parte, para a gente justamente procurar mudar isso. E a melhor forma é através da intelectualidade lúcida, ou seja, da mental somaticidade. Então a pessoa tem que estar o tempo todo funcionando dentro de uma condição que a gente resume da chamada metapensenidade. A metapensenidade é aquele pensene que é elaborado sobre os próprios pensenes. Então a pessoa pergunta, por que eu estou pensenizando nisso agora? Por que eu tenho essa tendência de pensenizar desse modo? Quando ela vai, vamos dizer assim, dissecando e anatomizando a pensenidade, ela começa a ter um mapa holobiográfico, porque a pensenidade é o resultado justamente dessa evolução pessoal. Então a pessoa tem que estar muito atenta, por exemplo, às ideias que ela mais defende, a tendência do processo emocional aparecer mais através, por exemplo, de determinados temas ou a partir de determinados temas e assim por diante. A melhor forma de otimizar essa pensenização polifásica eu vejo que é a partir de um trinômio muito prático. É a pessoa fazer pesquisas intelectuais, escrever sobre essas pesquisas e falar, divulgar. Então, a verbetografia, as tertúlias, eu vejo que é uma excelente oportunidade para a pessoa treinar essa pensenidade funcional, ou vamos dizer assim, polifásica funcional, porque ela está mexendo com ela, com a própria pensenidade, ela está oxigenando a própria pensenidade a partir dos neoconceitos e principalmente está trocando com outras pessoas. É importante ter abertura para, vamos dizer assim, receber esse feedback e aí a pessoa reformular, chegar num outro denominador. Ele continua aqui na Parafatologia, página 7, segunda linha. Poderia expandir os conceitos verponogênese passadológica e a neoverpon para-historiográfica? Aqui nós fizemos uma sequência de expressões compostas mais ou menos sinonímicas, ou seja, mais aproximadas em termos de conceito. E essa verponogênese passadológica é justamente a criação, esse sufixo gênese significa criação, a origem, você vai até certo ponto criar verpons a partir de um estudo do passado. A gente comenta aí no verbete, até na frase enfática, que isso até certo ponto pode ser paradoxal, pode ser contraditório, porque o passado passou, o passado teoricamente é uma coisa antiga, é uma coisa velha, uma coisa que não está na ponta, como a Verpon propõe, mas ao fazer essa releitura, ao fazer essa revisitação, essa reperspectivação, novas abordagens surgem. E no nosso contexto autopesquisístico, ou seja, como a Conscienciologia promove a autopesquisa, o ideal é exatamente esse. Nós voltarmos no passado para tentar justamente reviver determinadas situações. Isso aí existe até aquela analogia da espiral evolutiva, que ela vai ascendendo, mas nós vamos voltando em determinados contextos, reconvivendo, reencontrando determinadas pessoas. Então isso tudo está dentro da mesma ideia. E a neoverpon para-historiográfica é justamente isso. Aí no caso é um pouco mais avançado porque a gente inseriu a para-historiografia e é como nós abordamos os fatos atuais. Então, para dar um exemplo prático, a Conscienciologia hoje a gente parte do princípio que nós estamos fazendo história, porque nós estamos deixando grafadas ideias que anteriormente não existiam, principalmente a partir dessa neo-abordagem, desses neo-fenômenos que nós estudamos, por exemplo, e todas as especialidades que compõem a Conscienciologia. Então, você produzir essas verpons a partir daquilo que está acontecendo no dia a dia é que é o mais inteligente, é que é o ideal. Porque senão o tempo passa
e depois é que a pessoa vai perceber que aquilo era um fato para-histórico, que aquilo tinha um peso muito forte. Ou seja, em outras palavras, o bonde da para-história está passando. E às vezes a pessoa vai se acostumando e não se atenta para esse detalhe. E adiante, na sexta linha, quais são os indícios da escrita atual com raízes pretéritas? Eu uso também algumas variáveis para avaliar se como fazer essa pesquisa das raízes pretéritas da nossa escrita. Então, para isso, a pessoa tem que escrever hoje, tem que escrever um certo volume para ela poder identificar quais são os temas que ela gosta, vamos dizer assim, uma frente, né, um prisma, um olhar que ela pode lançar, quer dizer, pega a Conscienciologia, quais são as especialidades que eu tenho mais afinidade, e aí vamos correlacionar isso com o passado. Outra coisa, o estilo da pessoa, como que é a grafia, o modo de expressar em palavras os próprios pensamentos, as próprias experiências. A repercussão dessas ideias é uma outra condição, porque se a pessoa tem um passado numa determinada área, quando ela volta a, vamos dizer assim, mexer com aquela área, a tendência daquilo dar uma repercussão maior. Então, essa repercussão multidimensional, e aí entram as sincronicidades, esses reencontros que a gente tem muitas vezes do nada. Eu estudo isso sob a epígrafe de polarização mater-pensênica, quer dizer, a pessoa começa a fazer uma polarização, uma autopolarização de caso pensado do próprio mater-pensênico, de tudo aquilo que compõe a sua holobiografia. Então, isso, quando a pessoa tem a oportunidade de compor uma ideia grafada, vir aqui defender um verbete, por exemplo, lançar um livro sobre essas ideias, tudo isso permite abrir caminho para frente, porque a proex da pessoa vai estar sendo executada, mas principalmente também para trás. Ela começa também a olhar para trás e ver, eu já devo ter mexido com isso, porque eu tenho muita facilidade com esse assunto, as pessoas me reconhecem, eu, vamos dizer assim, sinto que já justamente mexi com essa condição, só que agora a espiral está em outro nível, quer dizer, nós estamos complexificando, qualificando essas ideias, essas abordagens, e aí a tendência da gente é ajudar e atender mais as pessoas. Então é como se fosse vamos dizer assim, um revival, porém lúcido e mais qualificado. Se nós lembrarmos que a abordagem da Conscienciologia, só pelo fato de inserir o parapsiquismo, a multiexistencialidade, a condição de cosmoética, toda essa abordagem que poderia ser aparentemente a mesma, ela vai lá para frente, ela fica diferente, ela fica muito mais apurada, né? Muito mais avançada. E ele coloca aqui também como atuam os truísmos holobiográficos expandindo a cosmovisão seriexológica. Isso aqui está na página 8, né? Isso, página 8. Então, o que são esses truísmos holobiográficos, que é um verbete que a gente está escrevendo, já mais ou menos falamos isso aqui nas últimas tertúlias. Truísmo significa aquelas obviedades, aquela condição que não precisa falar porque de tão óbvio que é. Mas até certo ponto, quando a gente insere o truísmo holobiográfico, são aquelas coisas que são óbvias da nossa manifestação, que demonstram o nosso passado, que está na cara de todo mundo, mas às vezes a pessoa não ligou as pontas. Às vezes ela não conseguiu perceber que aquele modo de se manifestar revela o próprio passado, revela a própria holobiografia que ela tem. Então nós temos que chamar a atenção justamente para ficar de olho em todo tipo de hábito que nós temos, nos trejeitos, em todos os interesses. Outra coisa, quais são os grupos, as pessoas com as quais nós temos afinidade, porque às vezes olhando o outro, nós vamos nos reconhecer. Então, se eu consigo classificar um amigo, uma pessoa que faz parte de um grupo mais íntimo, e vamos dizer assim, um mater pensene do passado, vamos colocar aqueles guarda-chuva que a gente sempre fala também. Será que essa pessoa veio da monarquia? Será que essa pessoa veio da intelectualidade? Será que ela veio da religião? Será que ela mexeu com a escravatura? Será que ela é do militarismo? Então, esses grandes grupos do passado, mais ou menos, eles nos ajudam nessa, vamos dizer assim, diversificação. Obviamente, isso é uma abordagem superficial, porque existem interseções mater-pensênicas, como a gente fala. Então, por exemplo, às vezes a pessoa foi da religião,
mas ela tem um traço político muito grande. Então, se a gente juntar a religião com a política, a gente pode, às vezes, chegar à conclusão que a pessoa foi da alta cúpula da igreja, por exemplo. Será que ela foi um papa? Será que ela foi da cúria da igreja? Será que ela tem alguma relação com isso? Enfim, dentro dessa abordagem existem várias possibilidades, vários detalhes que a gente pode caminhar. Mas esses truísmos são exatamente isso. Outra coisa que a gente pode considerar, uma coisa básica que todo mundo tem que pesquisar, é a origem do próprio nome. Porque às vezes o próprio nome da pessoa está dizendo de onde ela veio e ela nunca se atentou para isso. Ela nunca deu bola, ela acha que o nome foi porque o pai quis, foi porque é o mesmo nome de não sei quem, foi porque foi uma homenagem a uma santa, vamos supor, qualquer, mas às vezes, isso não é 100%, às vezes aquilo foi o próprio Mater Pensene daquela consciência ressomante, quer dizer, aquela consciência que estava renascendo, que estava aparecendo por aqui, por essa dimensão, que influenciou justamente os pais a terem aquela ideia. Então nós temos que dissecar e, no mínimo, interrogar a origem, por exemplo, do nosso próprio nome. Então, você quer a obviedade mais assim óbvia do que o próprio nome, denunciando a história da pessoa? Então isso às vezes a gente observa que é muito comum. Existe um verbete que a gente defendeu recentemente que chama hábito retrocognitivo. A gente citou aquele exemplo, né? Que a gente tem que pegar nesses truísmos o processo da espontaneidade. Então, como que a pessoa se manifesta na espontaneidade. E ali você pensar, aonde que será que a pessoa aprendeu aquele trejeito? Aprendeu aquele, vamos dizer assim, desenvolveu, por exemplo, um gosto, uma dileção, uma predileção por um determinado assunto. Aonde ela, de algum modo, teve um crescimento e aí adquiriu experiência, por exemplo, em uma determinada área, enfim. Sabendo fazer esse cotejo, nós vamos começar a ver o passado lá longínquo, muitas vezes, aqui atuando no presente, que nós nada mais somos do que justamente o resultado desse passado. Então a ideia é essa, a gente começar a calibrar o nosso olhar para poder ajudar não só a própria pessoa, o pesquisador, mas principalmente o assistido, o interlocutor, a se localizar seriexologicamente. Aqui outra pergunta. Professor Pedro, na Parafatologia, página 7, quarta linha, favor comentar a autovivência do estado vibracional profilático ativando o coronochakra e em seguida o parapsiquismo intelectual teático expandindo a soltura paracerebral. Essas duas abordagens elas são sinérgicas, elas têm muita relação, mas o que eu quis chamar a atenção é que muitas vezes as pessoas trabalham muito com o estado vibracional, que é justamente a ativação máxima das energias do holossoma, principalmente através do energossoma, e se esquecem de observar a ativação, o funcionamento do coronochakra, que é o chakra mais avançado de todos. E justamente por ser o mais avançado, mais próximo do mental soma, ele é o mais sutil, ele é o mais sofisticado mesmo. Então isso, às vezes a pessoa não se atenta para isso. Só quem coaduna, conjumina o trabalho intelectual com os trabalhos energéticos é que começa a perceber o nível da ativação que o coronochakra pode ativar. E é o que a gente está comentando aqui em seguida. Esse parapsiquismo intelectual teático é que permite a paracabeça se expandir mais. Essa paracabeça se expandindo mais promove essa soltura, quer dizer, o paracérebro, aquele aparelho de raciocínio que na realidade é quase que um sinônimo da própria consciência, um sinônimo da holobiografia, da holomemória, ele começa a se inserir mais na vida humana. Como? A pessoa começa a lembrar mais do próprio passado, tem mais retrocognições, lembra, por exemplo, o que ela teve antes de nascer, em termos de ideias inatas, que ela sabe que ela tem que desenvolver uma linha, sabe, por exemplo, que ela não pode cair em determinados mata-burros. Então, essas ideias inatas que na Conscienciologia, muitas vezes, a gente chama também de genopensenes, que são os pensenes de origem, que são os pensenes que extrafisicamente nós tivemos, que nos ajudaram a preparar essa programação de vida, essa proex atual. Então, isso tudo começa a aparecer mais na vida cotidiana. E eu lembro aqui que no curso ECP2, nós batemos muito nessa tecla, que é justamente a conexão energossoma-mental-soma.
Porque não adianta uma pessoa só trabalhar com as energias se ela não muda um pensene dela, tá certo? Se ela não faz aquele processo da pensenidade polifásica, não adianta fazer só o estado vibracional. Ela tem que justamente ter novas ideias, rever hábitos. Então uma coisa tem que caminhar com a outra. E a proposta do SCP-2, das dinâmicas, dos cursos de campo, nada mais é do que justamente chegar num simples diagnóstico. A pessoa, ao tentar mudar, por exemplo, ela chega no SCP-1 e fala: eu quero ter uma meta evolutiva, eu quero, vamos supor, escrever um livro, porque eu acho que isso vai me ajudar. Quando ela quer tomar essa atitude, ter essa ação, ela observa que vem um contrafluxo. Ela observa que nada ajuda, porque existem assediadores, guias cegos, a própria dimensão intrafísica não é favorável a essas renovações, e aí entra a contraparte energética. Aí o estado vibracional justamente vai blindar a pessoa para que ela possa escrever o livro, ela vai aprender a exteriorizar energias no próprio escritório, para ela blindar a própria base física, o próprio quarto, o escritório e assim por diante. Então, com isso, a gente começa a entender esses conceitos da conscienciologia e levá-los de jeito. O que não pode, muitas vezes, que acontece dentro do nosso grupo, é muito comum, a pessoa tem um trafor numa área e ela quer ficar só nessa área. Então vamos supor, a pessoa é do parapsiquismo, adora o parapsiquismo, adora mexer com as energias e fica só nisso. Ela vai caminhar, mas a tendência é de que ela não caminhe como poderia se ela não caminhar com a intelectualidade junto. E da mesma forma também, nós temos vários ex-filósofos, ex-intelectuais, ex-pensadores do passado aqui, que às vezes torcem o nariz para o parapsiquismo. Então também não é o ideal, porque aquilo já é inerente da pessoa, ela só quer saber de estudar, só quer saber de escrever, mas ela tem que ir para a dinâmica, tem que desenvolver o parapsiquismo. Então, essa é uma das abordagens mais, vamos dizer assim, inteligentes e interessantes da conscienciologia, que é o chamado atacadismo. Quer dizer, nós temos que levar as coisas de jeito e fazer esse diagnóstico. O que eu sou bom e o que me falta ainda. Então, investir nos dois lados, uma coisa ajudando a outra, sempre fazendo esse casamento. Nesse curso do SCP-2, as pessoas que conseguem fazer bem esse casamento das energias com as ideias, elas se aproximam mais da desperticidade, quer dizer, daquela condição do chamado ser desperto, desassediado, permanente, total. Porque justamente quando vem aquele contrafluxo, quando vem aquelas consciências do contra, que não querem deixar, nesse exemplo que nós demos aqui, escrever o livro, a pessoa tem lucidez para isso, consegue ajudar essa consciência e principalmente não é influenciada por essa consciência, por esse assediador. Então a desperticidade começa a brotar a partir justamente dessa conexão. Outra pergunta, na parafatologia, página 7, segunda linha, a Nelverpom para historiográfica. Como se pode construir Nelverpom a partir da parahistoriografia se, a princípio, parece que a parahistoriografia é algo já conhecido da própria consciência, pelo menos daquelas que estão investindo no autoparapsiquismo avançado com resultados concretos? Então, veja bem, se eu entendi bem, essa parahistoriografia, primeiro, ela é conhecida até certo ponto. Por quê? Se a gente olhar a parahistoriografia olhando para trás, ela tem uma camada de conhecimento. Então, quanto mais nós aprofundarmos essas camadas, através de lembranças, de retrocognições, da própria pesquisa histórica mesmo, isso tudo vai mudando, vai ampliando a nossa cognição e a gente vai revendo o passado como a gente não era capaz de ver antes. E tem aquela abordagem que nós falamos também, a parahistoriografia está sendo constituída, ela está acontecendo. Então cabe a cada um de nós fazer a tradução dessa parahistoriografia, ou seja, o que esse momento em que nós estamos vivendo, como é que nós podemos traduzir isso em termos de escrita, em termos de deixar um legado para as demais gerações. Então essa vivência que nós temos, muitas consegues a gente observa no próprio curso SCP-2, na TENEPS, que eles insistem para que a gente escreva, porque eles ainda não estão aqui. E quanto mais nós pudermos escrever, mais essas informações vão reverberar, mais elas vão ser dissipadas e mais fácil vai ser para eles acessarem essas informações
e relembrarem do próprio passado, do curso intermissivo e assim por diante. Então essa neo-verpom para-historiográfica, quer dizer, você conceber uma neo-ideia, uma verdade relativa de ponta nova a partir da história. Essa história pode ser uma história recente, justamente dessa vida que a gente está comentando, ou uma história relacionada à holobiografia. Então você veja, para ficar mais claro, a gente pode pegar o exemplo das personalidades consecutivas. O que é isso? É a pessoa que lembra quem foi no passado e ela tem lucidez disso nessa vida atual. Isso pode ter sido desencadeado por uma segunda ou terceira pessoa, por um amparador, mas o fato é que existe essa condição, essa informação. Nós estamos estudando muito, acho que a maioria de vocês sabem, a condição do Littré, que foi um francês que viveu no século XIX. Estamos aproveitando essa informação, essa cognição, para justamente produzir neo-informações. A partir disso é que foi proposta a criação de uma nova instituição conscienciocêntrica para se estudar a personalidade consecutiva. Então eu acho que esse verbete, ele justamente vai ser um dos pilares que nós vamos usar nessa nova IC, nas palavras do professor Valdo, uma escola de personalidade consecutiva. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso. Estamos inclusive atrás de um nome, de um título para essa instituição, para a gente poder dissecar mais, detalhar mais essa realidade, porque ela nos ajuda muito a entender a conscienciologia na prática e ela nos ajuda muito a expandir a nossa cosmovisão. Porque você começa a atuar aqui sabendo de uma série de coisas do passado. Então isso tem relação com o próprio ego-karma, quer dizer, a própria individualidade, a intraconsciencialidade, o micro-universo consciencial em si, mas principalmente também com o grupo, porque você começa a tentar localizar as pessoas. Então, se eu sei quem eu fui na última vida e tive uma vida muito, vamos dizer assim, próxima de certas pessoas, onde será que essas pessoas estão? E aí nós vamos tentando puxar a rede para compor isso que a professora Cristiane estuda, que é o chamado parasociograma, quer dizer, fazer um mapa dessas relações para a gente poder avaliar onde essas pessoas estão, a qualidade dessas relações, a produtividade que a gente pode ter com isso e principalmente a assistência derivada dessa condição toda. Então, a ideia que a gente propõe com essa verpom retrocognitiva é exatamente isso. A gente traz aí em algumas sessões aqui do detalhismo, mas principalmente, por exemplo, na frase enfática, essa condição de que quanto mais a gente avança para frente, necessariamente mais a gente vai conhecendo do passado. A gente pode lembrar também que o serenão na realidade, o nosso modelo evolutivo, ele é aquela consciência que já consegue ter um vislumbre muito maior da sua holobiografia. Então não tem muito mais do que conhecer acerca desse planeta. Então isso envolve conhecimentos da história pessoal e conhecimento da história grupal e do planeta de modo geral, né? Dos objetos, da ciência, da cognição humana. Bem, você quer falar, Mãe? Pedro, é o seguinte, você não respondeu, você não fez a pergunta que é de plástico. Mas a gente sabe que é a tua cara. Tanto é que eu pus aqui, ó, Pedro Littré. Qual pergunta que é de praxe? Por que você fez esse verbete? O que te levou a fazer esse verbete? Para não ser uma obviedade, né, vamos dizer assim. Mas é justamente em função dessa, a gente está tentando ajudar. Aprofundar essa temática. Agora vem essa instituição, a gente vai inserir mais ainda, vai intensificar mais ainda, procurar intensificar mais ainda essa produtividade. Mas a minha pergunta é na fatologia, na primeira página. O hábito mental somático calçando o caminho para a lucidez holobiográfica. Dá uma força para nós, vai. Mais ou menos a gente tocou nesse assunto, que eu acho que para a gente poder acessar o nosso passado, a pessoa tem que estar mais ou menos tranquila, tem que ter um nível de maturidade. Essa maturidade, uma das formas da gente alcançar, eu vejo, é através do mental soma. O mental soma, a pessoa vai estudando, ela vai obtendo cognição. Essa cognição leva para a associação de ideias, leva para a pessoa refletir mais. Tudo isso tende a acalmar as emoções. Acalmando o psicossoma, os amparadores olham e falam, não, talvez
essa pessoa já possa, vamos dizer assim, começar a saber um pouco mais da onde ela andou e com quem ela andou, para ela ter mais autoconfiança e saber mais da ProEx dela. Porque aparentemente é uma informação simples, né? Fulano foi Beltrano no passado. Só que esse fato, se ele é real, se ele é autêntico, se a pessoa admite isso, ele vem, vamos dizer assim, com um pacote muito complexo. Que pacote é esse? Um pacote de energias, de evocações, de emoções do passado. Aquilo tende a reverberar nas pessoas. Eu até comento numa das interações que eu faço aí, do sinergismo, alguma coisa assim, da repercussão no grupo karma. Porque às vezes o amparador sabe que a pessoa tem condições de saber, mas eles não abrem em função da pessoa que está do lado, de um amigo que é muito próximo, porque aquilo vai mexer com aquela pessoa. Então a gente que está estudando isso, não só no meu caso pessoal, mas naquelas personalidades consecutivas que a gente tem como cobaia nessa CCI, a gente observa que mexe muito com um grupo. Então tem pessoas da nossa comunidade, por exemplo, que sabem quem foram no passado recente, né, no Brasil, no século passado, século XX, e ainda tem os filhos, por exemplo, convivendo aí na cidade X ou Y. Então isso gera uma complexidade muito grande, porque a pessoa está aqui em outro corpo e vê às vezes o filho já com uma idade avançada. Então isso aí a pessoa tem que estar bem tranquila para ela poder mexer, e em geral não é o caso de abrir o jogo para aquela família, principalmente porque em geral essa família não faz parte da conscienciologia. Então aí entra muita coisa, entra a condição de inveja, competição, ciúme, admiração, a pessoa mexe com as emoções, aí cada um vai, vamos dizer assim, canalizar essas emoções para um lado. Então o trabalho intelectual eu vejo que é uma vacina, é uma profilaxia para a gente poder ir mexendo com o passado aos poucos. Então, sem autocrítica, eu acho que a pessoa pode até saber do passado, mas aquilo vai ficar limitado. Para a gente poder caminhar, tem que ter muita autocrítica e principalmente saber e questionar qual é a mensagem desse fenômeno, qual é a mensagem dessa informação. Além do fato em si, quer dizer, vamos colocar esse exemplo que você falou, litré, Pedro, tudo bem, tem essa camada de informação, mas o que está por trás disso? Então, uma das coisas que eu uso, que eu admito, que eu estou, vamos dizer assim, levando a sério, é que isso é para justamente servir de cobaia para outras pessoas, porque esse exemplo pode ser o de muitas outras. Então, tentar se colocar na condição de cobaia. Então, tentar identificar qual é a mensagem da informação, eu acho que ajuda a pessoa a diminuir a bola, ela vai ver que não é por causa dos belos olhos dela, por causa do egão dela, ela vai ver que existe um cunho assistencial nisso. Então, os amparadores não dão ponto sem nó. Então, só para resumir, a pessoa tem que estar calçada no sentido emocional. Isso eu vejo que ela adquire com um hábito mental somático, de escrever, de ler, de debater, de dar aulas, porque isso aí ela vai justamente depurar o psicossoma e o processo grupocármico também. Quer dizer, qual vai ser a repercussão disso nas pessoas? Para ela saber até onde ela vai, né? Okay? Tem mais uma. E numerologia. O passado revisitado, o pretérito reinvestigado, o ontem reperspectivado, eu enxergo pouco. O antigo atualizado, o demodé moderno, o obsoleto novo e o primevo odierno. Então, são todas expressões, até certo ponto, sinonímicas e oximorônicas, porque o que é o oxímoro, né? Não sei se todo mundo conhece esse conceito. É quando justamente a gente pega duas palavras que aparentemente são contraditórias e coloca junto, e isso dá um efeito reforçador da ideia, da expressão, daquilo que você quer defender. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, o demodé moderno. O demodé é aquilo que saiu de moda, tá certo? Mas a gente pode modernizar a partir justamente dessa releitura. O passado por si só, no sentido de ficar no passado, de ficar até certo ponto adorando o passado, de ficar com saudade do passado, ele é negativo, ele é complicado, ele não é o ideal. O ideal é justamente a pessoa ter essa noção, ter essa informação, para ela saber o que ela vai fazer para ontem, né? No sentido assim, de que ela vai fazer de hoje para amanhã, para o futuro imediato. Então essas expressões, elas traduzem
essa condição. Outra aqui que a gente pode colocar, o antigo atualizado, o primevo odierno, tudo isso é a mesma coisa. Então, e começa com você revisitar o passado. Então, essa revisita ela não é tão simples. A pessoa tem que ir devagar. O professor Wagner usa no livro dele uma analogia muito interessante. Do mesmo modo que a arqueologia vai fazer as escavações e tem que ir com muita calma para não danificar os fósseis, os ossos antigos, e às vezes eles usam até lupa, usam pinça, usam material para limpar, escova, para ir com muita calma. A gente tem que ir com a mesma calma com o nosso passado. É como se a gente fosse assim, de um modo muito, calmo, de um modo muito cuidadoso, porque senão a gente pode acessar determinadas informações que às vezes a gente não está preparado. Então, por isso que o ideal, até um outro paradoxo, é a pessoa caminhar com a ProEx, porque se tiver interesse, aquela informação vem espontaneamente, e não parar tudo e querer saber do próprio passado. Certo? Então, isso eu acho que é a maior vacina que a gente pode recomendar para as pessoas. Você falou em vacina aí, como evitar a síndrome da falsa memória? Síndrome da falsa memória, a principal é justamente a autocrítica que a gente comentou. É a pessoa que acha que obteve uma informação do passado, ela questionar, ela colocar um ponto de interrogação, ela procurar muitos fatos que corroborem aquilo, ela dividir com as pessoas que têm mais experiência essa informação, porque a nossa imaginação ela é muito fértil. Então a pessoa começa a achar que ela está se identificando com alguma, vamos supor, personalidade, com alguém do passado, e ela pode, querendo ou não, criar um enredo, criar um cenário, criar um contexto e achar que ela está vivenciando aquilo. Então as retrocognições autênticas, elas são muito, até certo ponto, peremptórias, elas não deixam dúvida de que aquilo realmente aconteceu com a pessoa. Só que a pessoa, vamos dizer assim, quem está passando pelo fenômeno tem que ser honesto. Porque a tendência da pessoa, às vezes, é ter um fenômeno desse tamanho. E ela, quando vai interpretar, quando vai reproduzir, comentar com alguém, ela aumenta e ela completa aquela história. Então, estudando o passado, a gente tem que ser um jornalista. Eu me lembro que eu, num contexto, estava correndo desesperadamente, tinha uma roupa XYZ, e aquilo acabaram, vamos supor, me matando. Ponto. Quem foi, quem deixou de ser, qual época, se aquilo não veio, não tem, a priori, razão da pessoa enxertar naquele relato. Depois que ela faz o relato, ela pode questionar. Será que isso foi na Idade Média? Será que aquela roupa tem a ver com o país tal, com a cultura, entendeu? X, Y, Z? Mas há pessoas, e principalmente se essas pessoas têm uma tendência artística, por exemplo, têm uma imaginação já muito exacerbada, fértil, criativa, elas tendem a contar uma história até certo ponto romântica, elas vão falar que elas estavam correndo, estavam lutando contra não sei quem, que escreveram não sei o que lá, e aí, entende? Ela perde aquela mensagem, aquele contexto que é o mais significativo, que é o cerne. Então, depois disso, é que ela vai tentar compor o quebra-cabeça, com outras experiências para tentar localizar no tempo e no espaço aonde que aquilo ocorreu. Então eu vejo que a vacina maior é a autocrítica. Ela não querer, ela saber conviver com o indefinido, com aquilo que não está claro ainda. Ela deixar isso num arquivo pessoal, seja manuscrito, mas melhor ainda no computador, e colocar lá retrocognições, vamos supor. E ela conta o fato em si, e depois, se quiser, faz esses comentários, essas hipóteses, lança esses questionamentos, até para ela poder ver se ela consegue, vamos dizer, adentrar mais daquilo, relembrar outros episódios. Isso eu acho interessante. Mas no fato em si, ela tem que, ficar adstrita àquela informação. Porque é justamente a dose retrocognitiva que os amparadores às vezes estão querendo dar, até para ver como a pessoa vai reagir. Tem pessoas às vezes que batem no peito porque tiveram retrocognição e contam uma história, que tudo pode ser real. Mas dependendo do uso que a gente faz dessas informações, às vezes os amparadores param. E do mesmo modo que a gente pode ter o recesso projetivo, que é o recesso de não mais sair do corpo em função do deslumbramento que o projetor tem, existe o retrocognitor deslumbrado também. Quer dizer, a pessoa quer parar toda a vida, às vezes, para estudar o passado,
ela acha que ela está sabendo tudo, e assim por diante. Então, às vezes, os amparadores tiram o time de campo até deixar a poeira acalmar. Ok, obrigado. Pois não. Oi. Explora um pouquinho o que são as investigações da Transverpom da personalidade consecutiva em parafatologia. Ok. Transverpom é um verbete que significa verdade relativa de ponta transcendente. Então, transverpom são as verpons transcendentes. E a personalidade consecutiva a gente considera que é uma verpom transcendente justamente por tudo que ela abarca, por tudo que ela promove, por todos esses dividendos que ela dá. Então, quando a gente tem lucidez, não só de uma, mas de várias pessoas, de quem elas foram no passado, aquilo já está mais ou menos ponto pacífico, já está comprovado, a pessoa admite, nós começamos a ver essas repercussões. E aí a gente entende, por exemplo, como que foi composto ou composta essa equipe que veio trabalhar com a própria Conscienciologia, pegando um exemplo prático. Então vamos supor, tem pessoas que foram muito boas na condição de construções, de fazer acontecer determinada realidade. Então eu estou lembrando aqui, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, isso aqui, o CEEC era um terreno. Houve aqui em 95, 96 alguns encontros, era só lama, era só barro. E o professor Valdo falava, não, aqui vai ter a holoteca, uma mega construção, a gente vai trazer a nossa biblioteca, aqui vai ser não sei o que, aqui não sei o que lá, e só tinha mato para todo lado. Então, se não tivesse na equipe intrafísica do professor Valdo pessoas experientes, pessoas que têm essa holobiografia, têm essa sinapse de construir, de realmente realizar, de saber viabilizar construções, uma coisa muito prática, isso seria muito mais difícil. Então, hoje você vê que o professor César Cordioli tem essa condição, o professor Everton, a própria professora Grace, enfim, existe uma equipe que tem esse know-how. Então, isso são personalidades consecutivas que vêm aparentemente fazendo a mesma coisa, só que hoje com uma abrangência muito maior. Porque uma construção como essa, por exemplo, a repercussão que isso vai dar para as próximas vidas, ela é imensa, é uma GESCOM, uma gestação consciencial. Da mesma forma, no meu caso, hoje mesmo o professor Valdo me deu aqui uma tarefa para mexer com determinadas palavras. Então eu tenho, ao que tudo indica, muita experiência de mexer com a forma e o significado, com a lexicologia. Então, quando ele precisa, por algum trabalho, próprio dicionário que ele está escrevendo, eu procuro ajudar nesse sentido. E assim são as quantas equipes, Cris? 60 equipes técnicas que o professor Valdo tem do holociclo. Então, o que é? É você saber aproveitar o mega trafor da pessoa, fruto da experiência dela do passado, no contexto da Conscienciologia. Então, a personalidade consecutiva é exatamente isso, é uma transverpom, porque você começa a atuar na prática, mas considerando a holobiografia que a pessoa tem. E isso muda totalmente de figura, porque a pessoa, eu mesmo me questionei isso, eu estou fazendo algo na minha programação existencial, tive uma informação aqui do meu passado, e agora? O que eu faço? Porque existem coisas do passado recente que eu não estou mexendo nessa vida. Por exemplo, a condição do poliglotismo, a condição de um certo nível de erudição muito acima do que eu tenho hoje. Então eu me vi pensando, o que será que eu vou fazer? Eu paro as coisas que eu estou fazendo para correr atrás disso? Mas será que isso é prioridade? Porque se aquilo que eu estou fazendo não fosse vamos dizer assim, se não tivesse no rumo certo, se não tivesse mais acertado, talvez eu não tivesse acesso a essas informações. Então a noção de prioridade, ela muda completamente, porque a nossa tendência é querer mexer com aquilo que a gente já fez. Um exemplo prático, tradução. Então, a retropersonalidade fez muitas traduções em diversos idiomas. Hoje eu não faço isso, mas eu pego esse holopensene e tento aplicar na Conscienciologia. Então eu escrevi um verbete chamado multitraduciologia. E aí quando eu entro nesse holopensene, tudo vem na minha mão, tudo acontece, tudo é favorável. Então nós temos que tentar pegar aquilo que foi e adequar, atualizar, priorizar naquilo que nós estamos fazendo. Então
vamos dizer assim, saber fazer isso, não digo que eu saiba, porque dá vontade realmente de você mexer com coisas que você já mexeu, mas que não são prioritárias. Houve pessoas que falaram para mim, não, para tudo que você está fazendo e vai escrever um dicionário, por exemplo. Então, não dá, porque aquilo que eu estou fazendo é muito mais complexo, por exemplo, do que ele fez. Então, esses raciocínios que envolvem personalidade consecutiva é que eu acho interessante e ajuda cada um, mesmo quem não saiba, de pensar na proex atual. A pessoa está aí, está fazendo alguma coisa nessa vida. Ela tem que parar e pensar o seguinte, o que rende mais? Aquilo que eu faço, o que me dá mais retorno evolutivo? Porque nesse cômputo geral, nesse âmbito, existem também os nossos vícios. Aquilo que a gente faz, mas que é fruto da automimese. A pessoa está fazendo porque ela gosta, mas que não dá um rendimento muito grande. Então isso pode entrar a própria, a gente comentou a mentalidade, alguns interesses, alguns, por exemplo, caprichos que a pessoa tem. Então isso, a personalidade consecutiva ajuda a pessoa a focar mais, porque ela vê que ela tem uma responsabilidade grande e ela tem que render mais do que aquela pessoa do próprio passado. Eu sempre comento também nesse contexto um verbete do professor Valdo que chama mega desafio do intermissivista. Então a gente parte do princípio que nós somos intermissivistas, ou seja, pessoas que se prepararam antes de nascer. Pessoas que estavam lúcidas na dimensão extrafísica, tinham um certo vislumbre do passado, tinha memória, pelo menos da última vida, tinha, porque era uma continuidade, e começa a ter contato com essas ideias e vão preparar uma outra existência. Então esse mega desafio, ele interessa a todo mundo, porque é do intermissivista. E lá ele fala o quê? O mega desafio é justamente a pessoa ultrapassar as próprias marcas do passado. Então nós temos que pensar o seguinte, mesmo quem não saiba, será que eu estou dando o máximo de mim para superar aquilo que eu já fiz no passado? E é interessante porque muitos intermissivistas chegaram ao curso intermissivo porque tiveram ou deram alguma contribuição em termos assistenciais para a humanidade, dentro de algum contexto, ou dentro de um grupo eles são líderes, e isso é importante, eles fazerem um curso intermissivo porque tem muita gente para ser atendida, isso pode chamar muitas pessoas. Então a pessoa vê se ela, às vezes, como ela tem muita facilidade numa área, há uma tendência, às vezes, dela se acomodar naquela área. Porque ela, não, isso aqui é fácil para mim, eu não vou mexer muito, eu já estou um pouco acima da média, e ela vai se contentando naquela zona de conforto. Então isso é uma, vamos dizer assim, uma falácia muito grande, a pessoa tem que ir ao contrário, ela tem que investir cada vez mais e tentar, eu chamei isso de dar um sprint, dar um gás, ela tentar ultrapassar toda a mediocridade do próprio grupo evolutivo. Então isso ajuda muito para ela estar mais tranquila com ela mesma de que realmente ela está superando as próprias marcas do passado. Então a personalidade consecutiva, ela coloca aquela espada de Damocles, sabe? Aquela espada da filosofia que coloca em cima da cabeça da pessoa, o tempo todo ela está ali com, vamos dizer assim, o espeto no rabo dela para ela poder produzir mais, porque ela sabe que ela tem que render muito em função do que ela já fez no passado. Então é uma transverpon em função disso, porque mexe em várias áreas de manifestação. Como de dicionário. Fazer um dicionário, por exemplo. Ok? Pedro, continuando essa discussão, você falou aí a questão de não fazer o que a personalidade consecutiva fazia. Você tem ideia da situação financeira do Littré na época? Se ele fez o trabalho dele patrocinado, ou foi depois de aposentado, ou ele tinha recursos para fazer? Porque nota-se que você tem que lutar pela vida, por isso não pode se dedicar a fazer o que ele fazia. Que tem que ser dado. Qual é a... Não, ele recebia como se fosse um projeto para ele escrever, um adiantamento para ele escrever. Então ele poderia ser dedicado àquela tarefa e, vamos dizer assim, havia também um envolvimento político, ele foi deputado, senador, então ele procurava congeminar essa. Mas você está certo, a realidade hoje a gente tem sempre que dar um desconto, porque a vida é muito mais, vamos dizer assim, né, tem muito mais variáveis, a gente tem que fazer muito mais coisas, se desdobrar muito mais e sobreviver em termos financeiros, porque a gente parte na conscienciologia do princípio de que não é cosmoético ou não é o ideal a pessoa
viver do fruto mental somático dela. Isso não é a condição ideal. É que eu tentei também, eu não sobreviveria se eu tentasse só viver da escrita, né? Tive que exercer antes outras profissões. Mas você está certo, sempre, né, pegando esse gancho, Leocádio, quando a gente vai fazer essas transposições, né, do passado, a personalidade do passado para agora, nós temos que ver o contexto histórico, a mesologia do passado e a neomesologia, a mesologia atual, para a gente poder exercer algum juízo de valor, para a gente saber se a pessoa está melhor ou está pior, a gente tem que fazer essa contextualização, até porque tem um processo grupocármico. Às vezes, num contexto, a pessoa não estava convivendo com determinadas outras personalidades complicadas, difíceis, e hoje ela pode estar resgatando uma determinada... Ou nasce numa família pobre que não tem condições de fazer o que fazia no passado. Mas, aproveitando, então, queria que você ampliasse aqui a argumentologia, os dois casos da exemplologia, a Verpon individual e a coletiva. A exemplologia, página 9. Verpon retrocognitiva individual, a megacalibragem intraconsciencial. E a Verpon retrocognitiva coletiva, o crescendo helenismo conscienciologia. Então vamos lá, é individual porque a megacalibragem intraconsciencial é de cada personalidade. O que traduz, o que diz esse verbete? Quando eu comecei a estudar os efeitos da personalidade consecutiva, quer dizer, você ir aos poucos recuperando as suas memórias do passado, o que tende a ocorrer na própria pessoa? Ela vai tendo uma autoimagem mais próxima do real, porque a nossa tendência é, de algum modo, idealizar a autoimagem. Se a pessoa tem uma tendência mais megalomaníaca, ela às vezes vai inflar a autoimagem, ela vai achar que ela é melhor do que ela é. Se ela tem uma tendência contrária, ela tende vamos dizer assim, manifestar a menos-valia, a baixa autoestima. Ela às vezes já fez muito no passado, é uma pessoa até certo ponto boa, benigna, evoluída em alguns aspectos, e ela se considera, vamos dizer assim, abaixo de pod-track, como a gente fala. Então, quando você vai vendo o processo do passado, você vai vendo que você realmente é bom em algumas áreas e não é bom em outras áreas. Então você vai calibrando a bússola interna, tá certo? Esse ponteiro que cada um de nós tem. E esse verbete, se a pessoa quiser pode aprofundar, é exatamente isso. A gente parte do princípio de que quanto mais conhecimento da holobiografia, ou em outras palavras, quanto mais acessar a holomemória, mais a pessoa vai ficar madura. Porque mais ela vai saber no que ela é boa e no que ela não é boa. Então ela não vai mais ser omissa em determinadas áreas que ela tem uma autoridade, e mais ela vai reconhecer que ela às vezes não é a tal que ela precisa conhecer em outras. Então isso é uma condição muito individual, é um efeito das retrocognições. E a coletiva quando envolve um grupo. Então existe um verbete chamado crescendo helenismo conscienciologia. Então, por que envolve a serexologia? Porque nós partimos do princípio de que a cultura grega, a civilização grega e todos, vamos dizer assim, os princípios que derivaram dali, muitos de nós estávamos lá defendendo. E muitas informações, muitas verpons, nós até resgatamos para poder trabalhar com elas aqui. Então vamos pegar o exemplo do Conselho dos 500, por exemplo, que é uma condição, um conceito, uma criação grega e que hoje nós recuperamos com toda a atualização da conscienciologia. Se a gente lembrar também que a gente sabe que muitos de nós fomos os sofistas do passado, quer dizer, aqueles professores, aqueles mestres em retórica, aqueles educadores itinerantes até certo ponto, que defendiam determinadas ideias. Então, hoje também a gente trabalha com a docência itinerante. Então, eu fiz uma listagem dessa no verbete crescendo parapefilológico, quer dizer, o perfil da personalidade. Às vezes a gente vê uma condição no passado e hoje na conscienciologia a gente trouxe lá alguns exemplos. Então, é exatamente a gente ter essa noção de que o passado individual, ele vai acabar reverberando na condição grupal. E aqui é um verbete originando outro verbete. Exatamente, é um verbete dando outro, aprofundando. Obrigado. É isso mesmo. Okay. Professor, parabéns pelo verbete. Obrigado. Muito obrigada. Né? Eu que agradeço. E detalhismo, colegiologia, o senhor poderia sintetizar, por favor?
a colegiologia? Isso. Então, aqui a gente traz os colégios invisíveis. Você conhece esse organismo da conscienciologia? Existe um professor chamado Roberto Almeida que coordena essa área. Colégio invisível é uma verpom, até certo ponto, da ciência convencional. Foi lançado no século XVII, em 1650, 51, por exemplo, junto até com a criação da Royal Society, naquela atmosfera, naquele Holopensene, que é o quê? Quando pesquisadores em diferentes pontos, às vezes até sem se encontrar pessoalmente, eles podem se corresponder na época por carta, ou até não ter nenhum tipo de contato, mas isso vai gerando justamente um Holopensene, vai gerando essa atmosfera, vai gerando um denominador comum, e a tendência disso é ajudar no próprio desenvolvimento daquela ciência específica. Então, vou pegar o exemplo aqui. No nosso caso, o Colégio Invisível da Verponologia. Então, nós pegamos essa ideia do passado, no caso do professor Roberto, colocou, vamos dizer assim, atualizou para o nosso contexto, e aí são pesquisadores que podem estar em diferentes partes do planeta. Hoje em dia, com a internet, com a infocomunicologia, tudo isso está mais favorável, e eles fazem pesquisas acerca de uma determinada realidade. Então, a tendência de se potencializar os efeitos disso é muito grande. Então, existem esses colégios, vamos dizer assim, oficiais, quer dizer, eles são constituídos, existe um coordenador desse colégio, a pessoa interessada numa especialidade, ela pode pegar no site, se não me engano, da ICGE, tem essa listagem dos colégios invisíveis que já estão funcionando, e eles trocam informações, promovem esse intercâmbio. Um exemplo prático que a gente vai ter agora no final do ano é do Fórum da TENEPS. Então, dentro do Fórum da TENEPS, o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, ou Reurbexologia, quer dizer, aquelas pessoas que estudam a reurbanização extrafísica, vão se encontrar para divulgar as informações acerca da sua pesquisa. Então, tem pessoas de vários países, do Brasil e de vários outros países. Então, eles promovem pesquisas sobre o mesmo assunto, mas elas não estão na mesma sala, entende? Elas não são numa instituição constituída que tem um prédio, é cada um mais ou menos na sua. Então, utilizam muito da informalidade até certo ponto, do autodidatismo, mas isso tende a ajudar mais nas pesquisas, porque desburocratiza, entende? Então é invisível por conta disso. E aí o que a gente observa? Muitas até descobertas ao longo da história, elas foram o quê? Simultâneas. Um pesquisador lá dos Estados Unidos descobriu, por exemplo, o vírus da AIDS, ou isolou o vírus da AIDS. Um na França também, foi mais ou menos na mesma época. Então isso é em função do Holopensene que se cria, as pesquisas começam a caminhar, aquilo gera uma reverberação e é uma tendência disso aparecer mais ou menos de modo simultâneo. Então, como a ciência convencional não estuda energia como nós estudamos, o Holopensene como nós estudamos, eles não tiram tanto partido disso. E pelo contrário, até eles, como há muita competitividade, como há muito interesse econômico, isso acaba dificultando esse sinergismo, essa congregação, entende? Então, é uma coisa que acaba acontecendo. Então, não sei se eu te expliquei. Então, deriva muito de especialidades, a pessoa acaba se tornando um especialista junto com outros e aquilo forma um grupo. Esse grupo pode permanecer na condição de colégio invisível ou, às vezes, formar uma instituição, que é o que vai acontecer com a gente. Bem? Se alguém quiser complementar, fica à vontade aí. Pedro, sobre os colégios invisíveis, pois né? Não. Tem o Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que nós tivemos um encontro agora no começo de novembro. 17º encontro. Agora, é um dos colégios mais antigos, se não me engano, pelo menos mais assim, 2003 produtivos. que a gente fez a primeira reunião. Obrigado. Perfeito. Então, por exemplo, a cosmoeticologia é um exemplo. E agora, não é da cosmoeticologia, mas a paradireitologia, até certo ponto, vai lançar uma instituição que é afim a esse colégio invisível. Começou agora. Ok. Cris. Parafatologia, na página parafatologia, 7. página 7, de baixo para cima.
Quarta linha. A lucidez quanto aos detalhes do hábito intelectual, criando ambiente para as futuras retrocognições cognopolitas. Sim, isso aqui é uma... Aproveitando a sua pergunta, é uma intertextualidade que eu fiz, porque isso aqui vamos dizer assim, é uma informação de um verbete recente, que é o futura retrocognição, que foi o último. Né? Exatamente, mas vamos explicar aqui. Quanto mais lucidez nós tivermos quanto aos detalhes desse hábito intelectual, quer dizer, de você ter um ambiente, um escritório, que você trabalha ali com as energias, você escreve sobre as verpons, você começa a criar uma forma, você começa a criar um ambiente, um conceptáculo. Aquilo vai criando uma saturação, você vai criando ali as energias. O que vai acontecer na próxima vida? Quer dizer, a pessoa vai ter uma próxima vida, ela vai dessomar aqui, vai morrer, vai descartar esse corpo, vai ressomar. Quando ela puder voltar nesse ambiente que ela está estudando, aquilo vai gerar um impacto nela, vai gerar uma repercussão. A tendência disso é favorecer essas futuras retrocognições da vida atual. Então, o que a gente defendeu no outro verbete? Que a gente tem que ter lucidez aqui para tentar acessar o nosso passado. Mas também a gente tem que ter lucidez e atenção e qualificar a nossa memória e atenção aos detalhes, porque essa intensificação pode registrar na nossa memória dados importantes que vão nos ajudar na próxima vida. Então, na próxima vida, quando, vamos supor, eu acessar esse verbete, os verbetógrafos, de modo geral, relerem aquilo que eles mesmos escreveram, isso pode funcionar como um gatilho retrocognitivo e lembrar dessa existência atual. Então, para nós, essa vida que nós estamos tendo aqui, ela é muito mais importante do que qualquer outra do passado, por causa do curso intermissivo, em função da condição de grupo que nós estamos produzindo em grupo, a enciclopédia é um exemplo disso. Então, na próxima existência, lembrar dessas informações é muito mais prioritário. Então, isso é o que a gente quis dizer aqui com esse hábito intelectual. A pessoa fazer isso de caso pensado para criar ambiente para essas futuras retrocognições. Ok? Pedro, vamos ali primeiro. Em Interaciologia, na página 8, você cita várias interações. No aspecto das TENEPs iniciação. Daria para você abrir um pouquinho mais... Sim, nesse verbete que eu citei do crescendo parapefilológico, a gente coloca lá, se não me engano, o crescendo iniciado tenepsista. Por quê? A iniciação no passado era um modo como muitos de nós teve para trabalhar com parapsiquismo. E tinha que ser numa condição mais oculta, mais fechada, mais esotérica até certo ponto, porque havia muita perseguição. Então, tudo era um processo muito assim de segredo, un petit comité. Então, esse interesse em desenvolver o parapsiquismo apareceu muito na história das iniciações. Então, muitos de nós passou por isso. Até o processo da maçonaria tem a ver com isso, enfim, das magias, do ocultismo. Então, por exemplo, do mesmo modo que eu comentei, aqueles grupos do passado, da monarquia, do militarismo, existe em muitos de nós representantes mais fidedignos dessa condição. Então, a pessoa que mexeu muito com a magia. Então, de modo geral, a TENEPS hoje vem substituir isso. Só que com um nível muito maior, porque ela é pesquisada, vai ter uma IC agora da TENEPS, existe o fórum também, que já tem mais de uma década praticamente, vai completar uma década. Então, é uma condição aberta. Aí, no caso, esotérica com X agora, para se pesquisar. Mas a raiz disso, muitas vezes, está no passado das iniciações. Então, por isso que a gente quis fazer esse contraponto, de que nada surge do nada. Quer dizer, toda informação, toda verpom, ela tem uma base, ela tem uma infraestrutura que ela vai se apoiar. E essa infraestrutura, normalmente, ela vem do passado. Então, o ideal é a pessoa saber essa história para ela poder caminhar com essas pesquisas. Ok? Pois não. Em binomiologia, esse binômio retrosenha, identidade interassistencial, essa retrosenha é um trafora, pode ser um livro escrito? Pode ser. Retrosenha existe um verbete também, e é bem dentro dessa linha que você está comentando.
são marcas que nós deixamos no passado, pistas que podem nos ajudar numa vida mais recente, numa vida posterior, a recuperar essas informações. Então isso pode acontecer dentro da intraconsciencialidade ou da extraconsciencialidade. Em outras palavras, como você comentou, pode ser um trafor. Então o mega trafor, ele tem uma história, ele tem uma experiência, então é uma senha, porque a pessoa, como eu comentei, onde é que será que eu desenvolvi esse interesse por isso? Onde é que será que eu, de algum modo, cresci com essa experiência? Ele vai pegando ali a trajetória para trás. Mas também os livros, os feitos, as construções, tudo isso pode funcionar como uma senha para o passado, uma senha para a holobiografia. O ideal é a pessoa tentar ter, dentro da sua autopesquisa, do mesmo modo. Eu acho que o ideal é a pessoa saber, na ponta da língua, qual é o mega trafor que ela tem, qual é o mega trafar, qual é o mega trafal, quer dizer, aquilo que mais falta, aquilo que ela não tem experiência nenhuma, que ela tem que correr atrás, ela não é nem boa nem ruim, porque ela não sabe mexer com aquilo. E também nessa listagem ela ter a retrosenha, pelo menos que seja uma hipótese. Então, no meu caso, eu achava, antes de saber dessa história do Littré, eu achava que a minha retrosenha tinha mais a ver com o processo da medicina. E numa conversa até com o próprio professor Valdo, quando esse verbete foi defendido, esse verbete da retrosenha, eu conversei isso com ele. Eu falei, olha, você está comentando aí de retrosenha, para mim, a minha hipótese é que a minha retrosenha esteja nesse campo cognitivo, nessa seara da medicina. Aí ele falou, não, a medicina é pouco para você, você é mais da filologia. Aí aquilo para mim, nessa vida atual, que não estava mexendo com nada de filologia, eu falei, mas como assim? Aí ele, vai estudar, vai ver se tem lógica e tal. E aí eu fui entrando nesse Holopensene, passei de 2008 para 2009 fazendo aquele turno intelectual que ele comenta, que é até um verbete também, turno mental somático, turno intelectual, que é trabalhar de madrugada intelectualmente, com dicionários, até muitos dicionários de provérbios, que é o que ele está mexendo muito atualmente. E isso eu vi que eu entrei numa condição que até então eu não tinha tido tempo, tido oportunidade de mexer. E eu atribuo muito a revelação da condição do Littré a eu ter conseguido, aos trancos e barrancos, enveredar por essa condição, que era o que o Littré justamente fazia também, de trabalhar de madrugada. Então a dica que eu dou é a gente tentar ver naquilo que a gente consegue produzir mais, aquilo, como eu falei, que dá mais repercussão, essas hipóteses de retrosenha, aí tem que olhar para o passado, essas áreas de manifestação, para a pessoa tentar trazer, porque se ela conseguir encaixar, fazer assim uma justaposição, uma sobreposição, a tendência dela é caminhar mais rápido. Aí entra dentro de um outro verbete que ele escreveu, que é linha de abertura. É aquela linha que a pessoa entra que tudo abre. Tudo vem na mão dela, tudo dá certo, tudo tem muita sincronicidade, ela reencontra as pessoas e aí, ela começa a caminhar mais rápido. Então eu acho que a retrosenha vale a pena, é um elemento da autopesquisa que a pessoa tem que tentar colocar, mesmo que seja uma hipótese, mesmo que depois daquilo vá depurando. Aí você vê, eu tinha espontaneamente a sensação de que já tinha mexido muito com a medicina, que não era uma coisa tão recente. Ele me trouxe a filologia. Aí nós vamos ver a vida do Littré, que é estudando a história da medicina, os textos antigos da medicina. Então é aquela interseção que eu falei, materpensênica, holopensênica. Então, seja por um lado, pelo outro, às vezes a gente consegue pegar a informação. Pode estar na periferia, mas a gente já chega perto. Então essa condição da intraconsciencialidade é o elemento que nós temos mais fidedigno, porque a pessoa tem que ser sincera com ela mesma e falar o que eu gosto de fazer, o que eu acho que é a minha cara, e ela encarar isso. E aí eu aproveito eu estou, tendo inspiração aqui para comentar um aspecto que às vezes atrapalha as pessoas, que é o seguinte: no passado, obviamente nem tudo era como é hoje dentro da conscienciologia, assim, muito avançado, com a perspectiva evoluída, interassistencial, havia uma mentalidade menor, havia muito egoísmo, enfim, muitas guerras.
Então, às vezes, a pessoa reconhece que ela é de um determinado grupo, que hoje esse grupo não é tão bem visto em termos evolutivos. Por exemplo, dá o caso explícito da monarquia. Da monarquia, muitos de nós passamos da monarquia, e aí a pessoa hoje, ela sabe que foi lá da monarquia, mas ela não quer admitir aquilo. Então, às vezes, a retrocenha permeia esses campos que não são tão evoluídos, mas a pessoa tem que assumir isso, porque se ela chegou até aqui, alguma coisa de positivo ela fez. Outra coisa, alguns, para não falar muitos assistidos, pessoas do grupo dessa outra estão na monarquia. Então, se ela não assume que ela é da monarquia, ela vai estar simplesmente perdendo tempo. Então, é muito engraçado quando a pessoa quer se imputar a um grupo. Não, eu sou, vamos supor, da intelectualidade, eu sou do parapsiquismo, porque isso é o que é. Mas a vida atual da pessoa não demonstra isso. Então, em outras palavras, há muito preconceito ainda da própria pessoa com o próprio passado dela. Então, eu tenho lá um tema de verbete que é auto-retro-reconciliação, ou reconciliação auto-holobiográfica. A gente tem que olhar para o nosso passado e a gente tem que aceitar esse passado, porque, enfim, foi o que deu para fazer, com erros e acertos, com a maturidade que a gente tinha na época, e quanto mais rápido a gente puder saldar, quer dizer, assumir e saldar essas dívidas, melhor do que querer sair sempre bem na foto, porque hoje a gente valoriza determinado grupo, determinado assunto e assim sucessivamente. Então, dentro das retrocenhas, a gente tem que lembrar que existem retrocenhas que não são, às vezes, muito valorizadas, são mais difíceis, são mais críticas. A pessoa, às vezes, ela camufla e ela não quer assumir, por exemplo, que ela veio do militarismo, mas você vê que todo modo raciocinante da pessoa, todo modo de pensionizar é como se ela estivesse numa batalha, numa guerra, existe uma paranoia de que as pessoas vão se voltar contra ela, e o tempo todo isso permeia, sabe, a manifestação. Mas ela até então está numa coisa ainda muito superficial em termos de pesquisa retrocognitiva. Tá bom? Só caminhar um pouquinho aqui. O conceito de vida crítica é uma verpão retrocognitiva? Poderia explicar este conceito? Já identificou a sua vida crítica? Eu acho que sim. O conceito de vida crítica é uma verpão retrocognitiva. O que é a vida crítica? A vida crítica é uma vida normalmente mais antiga, e em geral não é a última vida, pode até ser, mas não é a última vida, mas é uma vida na qual muitos de nós começamos a fazer algo positivo. Começamos uma obra, começamos um assunto, começamos uma assistência, alguma coisa que ia ter uma repercussão muito grande, e por algum motivo aquilo se desviou. A gente não concluiu, por caprichos, por imaturidades, por essa mentalidade tacanha, seja lá por que for. E hoje nós estamos nada mais, nada menos do que recuperando aquela raiz, quer dizer, aquela primeira ideia que nós tivemos lá e começamos os primeiros tijolos cognitivos, interassistenciais, seja lá o que for, a gente deixou para trás e a gente está tendo que recuperar isso atualmente. Então, isso explica por que muitos colegas do nosso grupo hoje são evoluciólogos, são serenões, e nós não somos. Eles, muitas vezes, foram aqueles que souberam levar a sério aquela vida crítica. Tiveram uma ideia boa, aquela ideia ele conseguiu concretizar, conseguiu levar a cabo, aquilo impulsionou a própria evolução, deu maturidade, deu essa lucidez, e hoje eles estão mais avançados do que nós. Então esse é o conceito. A minha vida crítica eu ainda não a acessei com essa lucidez que eu gostaria, mas eu acho que tem justamente a ver com esse processo de escritos antigos, filologia, alguma coisa nesse sentido. Patologia, página 8, penúltima linha. Poderia falar mais a respeito do ricochete grupocármico inerente às personalidades consecutivas autoconscientes? É isso que a gente estava comentando aqui. Quando se recupera a informação da personalidade consecutiva, isso tem esse efeito de ricochete, esse efeito halo, essa reverberação. Então isso é muito sério em função do processo emocional. Então você começa a reencontrar pessoas com as quais você conviveu, pessoas com as quais você estava, vamos dizer assim, inseridas no mesmo contexto familiar,
e isso vem à tona. Então a pessoa tem que ter muita maturidade para lidar com isso. Para ela, por exemplo, não desorganizar a vida atual em função de uma coisa do passado que ela está se reencontrando. Então ela tem que saber lidar com essa condição. Porque entre nós já fomos praticamente tudo uns dos outros. A tendência é essa, a verdade é essa. E há uma localização, um reconhecimento muito grande. Então a pessoa tem que saber separar essa condição. Vale a pena você, para entender isso, estudar o conceito de casal incompleto, por exemplo. Existe o casal incompleto anticosmoético, existe o casal incompleto cosmoético. Casal incompleto é aquela dupla de pessoas, podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes, em geral são de sexos diferentes, um homem e uma mulher, que se dão muito bem. Às vezes trabalham no mesmo emprego, têm a mesma profissão, voluntariam na mesma IC, mas não são um casal íntimo, quer dizer, não compõem uma dupla evolutiva. E eles vão ser cosmoéticos se eles usarem essa afinidade em prol da assistência, em prol da Max Proex. Será anticosmoético se ali começar a nascer uma paquera, se dali virar uma coisa sexual, se dali atrapalhar a própria dupla evolutiva de um e de outro. Então, enfim, se a pessoa não souber separar essas emoções, ela pode acabar caindo nessa condição anticosmoética. Então, esse ricochete grupocármico, eu considero, eu tenho como hipótese que é um dos fatores mais limitadores da revelação das personalidades consecutivas. Outra pergunta aqui: poderia ampliar o epicentrismo mental somático fomentando a autodespertologia? Quais são as especificidades desse epicentrismo? Esse epicentrismo, eu acho que você tem a ver com isso, eu te conheço, né? Eu acho que é justamente o seguinte: a pessoa começar a pegar uma determinada especialidade e ela começar a produzir muito sobre essa especialidade. Então ela vai ser um líder intelectual de uma verpom. Então, líder intelectual de determinada verpom. A pessoa vai se tornar um especialista. Então a especificidade é exatamente essa. Tem que ter algum nível de produtividade. Então a pessoa vai lançar um artigo sobre aquilo, um verbete, vai produzir um livro, e ela vai entrar naquilo que eu chamo de polarização do próprio Mater Pensene. Então, para isso, essas especificidades caem nisso que a gente já comentou. São as sincronicidades decorrentes dessa condição. Então, por exemplo, o fato até da gente se reencontrar, né? Esse é um colega de 28 anos do Rio de Janeiro que a gente reencontrou num curso de ECP2. Esses reencontros que existem, eu atribuo muito dessa condição justamente a esse epicentrismo mental somático. Então você, como está numa condição, até onde eu estou acompanhando, né, numa condição crítica ainda, em função da sua idade, do seu momento atual, talvez ainda não dê para você exercer esse epicentrismo na totalidade. Por quê? Nós precisamos calçar a vida humana, aquela condição de ter uma subsistência, ter um emprego, ver a condição de dupla, ter uma família, a base está assentada, aí entra até a condição da TENEPS, a pessoa tem que ter uma base para ela poder se lançar. Então, a especificidade é exatamente essa, não adianta a pessoa querer colocar o carro diante dos bois. Para a gente poder liderar alguma coisa, se lançar à frente perante uma determinada especialidade, a gente tem que ter um background. Então, isso tem muita relação com a fase da ProEx que a pessoa está. Então, na fase preparatória, às vezes é complicado, a pessoa exerce esse epicentrismo num nível menor. Quando ela começa a chegar na fase da consecução, ela pode ir aumentando essa liderança, esse epicentrismo. Você vê, por exemplo, a professora Cristiane, né, que é a minha duplista, ela estava comentando comigo, ela falou: eu acho que agora que a sua ProEx vai começar. E aí eu tive que dar vamos dizer assim, né, o braço a torcer, porque tudo que a gente fez até agora foi mais ou menos uma preparação. Então, existe um background cognitivo, de experiências, da parte humana, intrafísica, que está mais ou menos calçado. A gente vai constituir esse grupo, né? Já existe um grupo, mas a gente vai profissionalizar esse grupo que vai estar à frente dessa escola, dessa instituição, e aí talvez esse epicentrismo mental somático vai aparecer mais. E eu relaciono muito a autodespertologia
justamente em função disso, porque você vai estar levando a assistencialidade à frente, e se você tem um mental soma sustentando essa interassistencialidade, isso te dá uma autodefesa maior. O desperto é aquela pessoa que tem uma autodefesa, vamos dizer assim, máxima, quer dizer, os assediadores vêm, ele percebe, mas eles não conseguem influenciar, não conseguem influir no desperto. Então, com o trabalho mental somático, com essa liderança intelectual baseada não na ciência convencional, mas na conscienciologia, há uma tendência, como a gente comentou antes, da pessoa chegar mais próxima e vivenciar a desperticidade. Outra pergunta aqui. Você comentou não ser cosmoético utilizar a mental soma para ganhar dinheiro. Gostaria de saber qual o motivo disso e se ele poderia explanar um pouco mais a respeito dessa afirmação. Veja, o ideal é que a pessoa tenha um trabalho honesto de subsistência e ela produza as suas obras, as suas gescons e doe isso. Aquilo que a gente faz em termos de assistencialidade não é o ideal a gente cobrar e receber por isso. Isso é o ideal. Existem condutas de exceção? Existem, podem ser temporárias, mas a gente tem assim, a conduta padrão é assistência, o ideal, inclusive a pessoa não cobrar. O professor Valdo procurou a vida inteira dar exemplo disso. Ele tinha uma clínica gratuita, clínica médica. Todas as obras que ele fez de caridade no Espiritismo foram doadas, todos os livros psicografados foram doados, os direitos autorais, e na Conscienciologia a gente trouxe isso também, quer dizer, todos os autores da Conscienciologia não recebem, ou seja, eles doam os direitos autorais para as instituições, principalmente a Editares. Então isso nós achamos que é mais cosmoético, isso é o ideal, porque você não tem interesse. O que costuma acontecer dentro da SOCIM, dentro da sociedade humana? A pessoa começa a ter um conflito de interesse porque ela vê que se ela, vamos supor, diminuir a dosagem de tares, de esclarecimento, que é uma coisa antipática, tende a aumentar o retorno econômico-financeiro. Então, muitos autores best-seller justamente se tornam best-seller porque têm esse interesse, eles sabem o que vai dar mais retorno econômico-financeiro. Então, o fato de você doar os direitos autorais, não ter nenhum tipo de vínculo econômico-financeiro com a assistência que você presta diretamente a partir da TARES, isso te dá uma liberdade muito maior de poder falar aquilo que você pensa, porque você não tem interesse naquilo. Então, se você observar, por exemplo, uma linha, né, não dá para generalizar, mas o próprio Espiritismo, a chamada indústria da mediunidade, muitos caíram nisso, quer dizer, muitos começaram a entrar nessa seara e a coisa se desvirtuou exatamente em função desse conflito de interesses que tem. Muitos autores que hoje são best-seller passaram pelos cursos da Conscienciologia, inclusive a imersão heterocrítica de obra útil, onde essas pessoas tiveram muitas informações, receberam um banho de loja e hoje talvez seja uma das pessoas que mais vende livros no Brasil. Então, nós achamos que esse binômio dinheiro e tares, o ideal é a pessoa abrir mão e ela ter um sustento honesto, próprio da SOCIM, próprio de uma profissão honesta, dentro de um conselho qualquer, regional, federal, meu caso de medicina, por exemplo, mas que ela não misture essas informações. Até porque, se nós estamos mexendo com a TARES, existe muito contrafluxo, existe muito, vamos dizer assim, assédio contrário. A gente recebe muita pressão contrária. E hoje com a internet, então isso é muito mais comum e muito mais explícito. Se a pessoa, vamos dizer assim, se arvora esse direito de querer misturar essas condições, a tendência vai ser justamente o assédio se infiltrar por aí. Então a pessoa às vezes abre mão, abre um percentual pequeno, que ela acha que aquilo não vai ter tanto problema, daí a pouco aquilo vai aumentando, e ela não consegue mais sustentar aquele trabalho, aquela ideia, aquela proposta inicial. Então, basicamente é por isso. Pode falar. Parabéns pelo verbete. Estrangeirismologia, o fairway so close seria exológico. Ok. Far away, so close, eu entendo essa expressão, é uma expressão
mais ou menos conhecida, clássica, que é aquilo que está muito distante e muito próximo ao mesmo tempo. E seriexológico por quê? Porque o nosso passado aparentemente está muito distante, mas ele está muito próximo porque a gente está, vamos dizer assim, explicitando esse passado. Então, a gente utiliza isso para lembrar e não, vamos dizer assim, distanciar tanto o nosso passado da nossa manifestação. Porque às vezes a pessoa tende a ter uma visão muito intrafísica e cronêmica, quer dizer, cronológica, e colocar às vezes o passado muito naquela época que aconteceu. Só que aquilo que às vezes aconteceu, vamos colocar lá no século XIII, às vezes foi muito significativo, vamos supor que seja a vida crítica da pessoa, e até hoje está influenciando. Então saber enxergar esse passado atuando no presente, ele é vamos dizer assim, é um dos segredos para a gente entender sobre retrocognição. Eu lembrei aqui, dentro dessa sua pergunta, existe um filme que mostra uma condição que eu estou estudando. O filme se chama Minha Vida na Outra Vida. É um filme bastante conhecido, baseado em fatos reais. Não sei se você já viu esse filme. Não. Vale a pena. Ele é fácil de achar na internet, dá para comprar. O que é? Uma americana que espontaneamente começou a ter retrocognições sobre uma vida que ela teve na Irlanda. E aí o filme é interessante porque ele começa a mostrar na realidade, 3 histórias quase que simultâneas. A história da vida dela atual, com a família dela nos Estados Unidos, a história do passado, que ela teve na Irlanda, e a história das pessoas que sobraram daquele passado no tempo presente. Quer dizer, os filhos que ela teve no passado, que hoje, vamos colocar assim, né, na condição que ela está hoje, já são pessoas da 3ª, 4ª idade, eles também estão tendo uma vida. Então, o interessante é que esses filmes sobre retrocognição, esse mostra muito isso, mostra exatamente como se aquilo ainda tivesse presente. Aquele passado, aquela história que vai acontecendo da última vida, aquela trama acontecendo e repercutindo aqui no passado. Obviamente, a gente sabe que aquilo passou, mas é como se tudo aquilo tivesse ainda sendo revivido. Porque, por exemplo, lá no filme ela tem um contexto lá envolvendo os filhos, porque ela vai dessomar e ela vai deixar os filhos muito pequenos e pede para o mais velho cuidar dos mais novos. E hoje, na vida atual, ela tem uma superproteção imensa com o filho dela na vida atual, que a princípio não tem a ver com essa vida. Sempre tem a ver, mas nessa condição não tem tanto a ver. Então você vê que aquela condição continua ainda manifesta. A raiz dessa superproteção foi esse trauma do passado recente, porque foi uma vida recente. Como eu comentei, é uma personalidade consecutiva porque ela conseguiu, inclusive, voltar na Irlanda a partir da retrocognição, do mapa que ela via lá da igreja, do relógio não sei da onde, da rua. Ela fez um mapa, descobriu a cidade, o nome, foi aos pouquinhos e conseguiu voltar e reencontrar esse povo todo. Então, é uma condição muito interessante e outra coisa, muito emocionante. A pessoa em geral, quem já viu esse filme aqui? Sejam sinceros, vocês choraram nesse filme? A maioria chora, porque há um impacto emocional muito grande. Impacto pelo fato em si e pelo fato de ter sido verídico a condição. Você vê, é uma reprodução, mas aquilo chama muito a emoção da pessoa, porque envolve emoção, envolve trauma, mas também em função de ter sido verídico. Então é muito interessante porque é como se aquilo estivesse acontecendo ainda dentro da nossa cabeça, aqueles traumas de algum modo, mas a pessoa não sabe localizar, não sabe nomear, ela simplesmente apresenta a manifestação, né, a etologia. Em parafatologia, na 3ª linha de baixo para cima, a prioridade gesconológica transmitindo saberes urbi et orbi. Isso é uma frase interessante, porque se a pessoa não sabe o passado, e nessa instituição a gente vai bater muito nessa tecla, e ela quer saber, o ideal é ela escrever. O ideal é ela deixar gescons, deixar essas gestações conscienciais, deixar os livros, os verbetes, tudo isso. Porque ela vai estar transmitindo esses saberes na urbe e além, como se diz essa expressão, quer dizer, para todo lado, para todas as pessoas, e isso é o que interessa.
A retrocognição vem como um efeito disso, vem como uma consequência, vem como um derivativo, um dividendo dessa condição. E não o contrário, quer dizer, a pessoa querer saber o passado. Essas informações, como nesse filme que aparece muito assim, muito espontâneo, muito com, vamos dizer assim, sem razão de ser aparente, em geral, porque a coisa é fruto de um trauma, é fruto de um processo patológico. Então, ali ficou uma coisa mal parada, porque havia um assédio muito grande, desencadeado principalmente pelo marido na vida pretérita. Então, é uma interprisão grupocármica. Então, enquanto aquilo não está resolvido, é como se ficasse aquele abscesso querendo vir a furo, sabe? Vir à tona. Então, mexe energia para todo lado. Isso acaba mexendo com a pessoa, onde quer que ela esteja, ela acaba relembrando justamente para tentar fazer essa digestão, para tentar lancetar esse tumor. E aí, dependendo do mérito ou não, a pessoa pode ter mais amparo ou mais assédio. Porque outro assunto que vale a pena a gente comentar é o seguinte: muitas retrocognições, não posso falar que são a maioria, mas muitas retrocognições são desencadeadas pelos assediadores. Porque a pessoa fez uma condição ou participou de uma condição traumática, aquelas pessoas que foram vítimas, às vezes se sentem no direito de vir cobrar aquela situação. E aí se localizam a pessoa na vida atual, fazem pressão. Então, muitas emoções que a pessoa às vezes tem diante de um desafio, diante de uma novidade, é justamente em função disso. E eu lembro também que nós não estamos imunes a essa condição. Os intermissivistas, muitos goram, quer dizer, muitos não dizem ao que veio, muitos inversores, por exemplo, isso acontece em função disso. A pessoa vem, o professor Valdo que conta muito isso, né? Ela vem cheia de gás, com a corda toda, quando ela começa a executar uma tarefa, ela sente uma pressão, e aquilo dá muito medo nela. Então vem o povo do passado e cobra. Então o ideal nessa fase é a pessoa insistir, trabalhar com as energias, vamos dizer, se vincular mais aos amparadores para ela vencer esse gargalo, porque isso nada mais é do que um gargalo. Aí ela vai começar a assistir esses assediadores, principalmente através da docência, da TENEP, se ela puder caminhar para o FIEX, então mais ainda. Mas é uma fase em que a pessoa passa que ela sente, e aí muitos se distanciam. A gente teve agora, recentemente num curso, que um colega falou, jovem, que ele conheceu a Conscienciologia em 1994. E aí ele sentiu mais ou menos essa condição, se desviou, muita coisa difícil aconteceu, inclusive um acidente, que ele teve até que operar, algumas coisas sérias, e aí agora ele está voltando. Então o ideal é a pessoa ter lucidez para isso, sabe? Entrar de caso pensado, entrar lucidamente e não se furtar essa experiência. Enfrentar, manter, porque os amparadores vão encaminhando esses assediadores, esses guias cegos, para poder serem assistidos, ressomar, serem encaminhados de algum modo. Okay? Pedro. Pois não. Me chamou a atenção aqui na sua listagem da verbetologia, você botou 5 itens desse com a especialidade para geneticologia. Uhum. Tá? Você podia desenvolver o 37 para DNA, por favor? Sim. O para-DNA foi um verbete defendido pelo professor Alexandre Carlone. Então, isso. O que é o para-DNA? A proposta, né, a hipótese de pesquisa dele? É justamente como nós temos a paragenética, quer dizer, aquele conjunto de informações que são transmitidas para a pessoa de um soma para outro através do psicossoma. Esse para-DNA é justamente aquele elemento responsável por fazer essa nova constituição. Então, isso deve estar muito adstrito ao paracérebro. Quer dizer, a Consciex ressoma, ela vai ganhar um novo soma. Esse novo soma tem uma genética que veio do pai e da mãe, quer dizer, metade do pai e metade da mãe. 23 cromossomos de um, 23 do outro. Quando está sendo constituído o novo corpo, o para-DNA começa a atuar. Ele é o modelo organizador, ele que vai ajudar a organizar esse soma. Então, o fruto final, quer dizer, a tendência final disso é haver vamos dizer assim, um denominador comum. Se a genética for mais forte, ela vai ganhar e a pessoa vai herdar
mais coisas do pai e da mãe, tanto doenças como com condições mais favoráveis. Se a paragenética estiver mais forte, mais favorável, ele vai conseguir imprimir esses elementos da paragenética no novo corpo. Então essa é a ideia do para-DNA. Agora, quem não conhece, vale a pena ver essa tertúlia e ler o verbete, que é muito interessante. Então, ok, muito obrigada. Parabéns. Pedro. Pois não. Por definição, a personalidade consecutiva, ela não é necessariamente a sua última vida, mas a mais importante para a sua atual proex, consecução da sua proex. É isso? Está correto? Em termos, assim, como você citou, por definição, vale a pena a gente clarear por aí. Por definição, personalidade consecutiva é um fenômeno, assim, em estrito senso, que é o seguinte: é quando uma pessoa identifica uma outra em dois corpos diferentes. Então, vamos supor, você conviveu com um amigo seu de infância, ele dessomou, morreu, vamos supor, de um acidente, teve uma doença, dessomou lá com 18 anos. Aí passam-se, vamos supor, 20 anos, o seu irmão resolve ter um filho, ele vem, tem lá o filhinho, você começa a conviver com ele vai entrando na pré-adolescência, adolescência, os anos vão se passando, daí a pouco você começa a falar, oxe, esse menino aqui é o fulano, porque é a mesma coisa. E aí você tem isso como hipótese e vai comprovando. E vamos supor que seja, o amigo de infância vem como seu sobrinho. Então isso é personalidade consecutiva estrito senso. Uma personalidade de fora enxerga outra em dois corpos diferentes, na mesma vida dessa daqui que está enxergando. Mas, coloquialmente, em termos de pesquisa, essa informação adquiriu uma definição lato sensu, que é essa que você está falando. Então, qualquer, não é só a última, a mais importante, mas qualquer vida que nós soubermos acerca do nosso passado ou de outra pessoa, hoje em dia nós já inserimos nesse conceito da personalidade consecutiva. Então, no meu caso, o Littré foi a última personalidade minha. Então, a gente coloca nesse processo. Existem pessoas na CCCI que sabem de uma vida do século XVI, por exemplo. É personalidade consecutiva do mesmo modo. Existe, o professor Valdo outro dia falou, por exemplo, da condição do EM, que foi um amparador extraterrestre que ficou com ele 5 décadas. E hoje ele sabe onde ele está ressomado. Então, a gente também coloca isso na condição de personalidade consecutiva, entende? Então, hoje esse assunto ele adquiriu uma flexibilidade maior e abarca mais a seriexologia de modo geral, quer dizer, a serialidade existencial, a serialidade multiexistencial de uma forma geral. Agora, o que é bacana que você trouxe, que a gente pode pegar, é o seguinte: quando essa informação vem a partir dos amparadores, então vamos supor, os amparadores, seja através do professor Valdo, seja diretamente com a pessoa projetada, seja estimulando uma retrocognição e a pessoa lembra de uma vida em qualquer época, em geral é porque aquilo é mais importante para a pessoa, para essa proex. Aí você tem razão. Então aquilo que vai ajudar mais, seja porque a pessoa tem que recuperar aquela retrocem, aquele trafor, porque ela está ociosa, porque ela não está rendendo tanto, porque isso vai ajudar mais, e eles vão e ajudam a pessoa nisso. Seja porque às vezes ela tem que saber das besteiras que ela fez no passado para ela assumir aquilo e ela começar a ajudar aquele grupo envolvido dentro de um contexto, etc, etc. Então você tem razão nesse sentido. Às vezes os amparadores, nós tivemos milhares de vidas, mas eles pensam aquela que vai ser mais interessante para a pessoa saber e atuar agora, não só por causa dela, mas também em função das pessoas que estão convivendo com ela. Porque às vezes são as pessoas daquela vida crítica, daquela vida que ela está lembrando, que ela está podendo lembrar, que ela está podendo acessar. Então esse conceito da personalidade consecutiva realmente ele tem essas várias camadas. Mas a rigor é qualquer vida que você lembre de uma outra pessoa. Até nessa listagem aí tem um verbete que inclusive não foi defendido ainda aqui, porque o professor Valdo escreveu, mas na época ele parou de trazer os verbetes e ficou na enciclopédia direto, que é o hétero-retrocognição. Então, é a retrocognição que você pode ter a partir da outra pessoa. Então, no tenepsicismo, quer dizer, mais veterano, no desenvolvimento da tenepse mais veterana, já entrando no epicentrismo e eu acho que até na desperticidade,
Às vezes você vai trabalhar com uma pessoa, com energia, você entra na vida da pessoa. Então isso pode adquirir uma magnitude dentro de um conjunto de fenômenos que o professor Val denominou de pangrafia. Então a pangrafia grupocármica, você através de uma pessoa vê o passado dela e do grupo que teve a ver com aquele passado daquela vida atual. Então às vezes eu já tive alguns poucos extrapolacionismos nessa área, você vê e você consegue entender a vida da pessoa atual. Principalmente condição de doença, condição de profissão, condição da interprisão grupocármica que ela está, a dificuldade que ela tem para superar determinados aspectos, vem justamente em função desse imbróglio do passado que ela está tentando separar. E às vezes a gente consegue acessar isso para, de algum modo, tentar ajudar essa pessoa. Pois não. Eu estou pensando aqui, ó, eu viajei no finalzinho da tertúlia. Os efeitos evolutivos por vindouros da identificação atual de retropersonalidade consecutiva. Eu já te vi dessomado, já te vi ressomado. Então, eu estava imaginando você descendo, você passasse por aqui, descendo essa escada aqui, você correria aí, já ia lembrar, já ia falar com a gente, com certeza, com essa memória de elefante que você tem. Imagina, quem dera. Mas você pegou bem, a intenção dessa frase é exatamente pensar nisso, quer dizer, quais são os efeitos que uma pessoa saber hoje da personalidade consecutiva pode gerar ao longo da evolução. Então, se todos nós aqui estamos na tertúlia, essa tertúlia está sendo gravada, está veiculada na internet, isso vai ficar, é aquela cápsula do tempo. Então, a pessoa já, na vida seguinte, ela vai acessar a vida atual, e se ela souber da personalidade consecutiva, já vai acessar duas de cara. Então, a gente poder mexer com isso hoje ajuda muito a encarar a vida com outros olhos, porque a gente vai ver a vida e não vai mais passar por tanto restringimento consciencial. A tendência é a pessoa recuperar a lucidez mais cedo, que é um dos objetivos. Então, porque eu estava pensando, eu que sou pequenininha, eu sou capaz de, quando eu vier, chegar aqui e lembrar tudo, acho, né? Agora, imagina se eu fui médico, já lembrou do litrito, eu já fui fulano de tal, fui médico na outra, fui conscienciólogo, fui desperto, nossa, mas quem isso não quer dar inveja, né? A pessoa que leva a sério as ideias da conscienciologia na prática, eu vejo que ela pode ganhar muito nesse sentido. Ela vamos dizer assim, encarar o desafio, ela enfrentar essas situações que são colocadas para ela, ela não tem noção de quanto que ela está ganhando evolutivamente. Porque você está fixando muito isso aí para a gente, você está trabalhando, você está fazendo um trabalho de cobaia, está nos ajudando, então isso aí está vincando para você. Então, a gente espera que com essa nova IC, com essa escola, a gente possa ter ambiente para aumentar a nossa maturidade média, melhorar o nosso CPC, para a gente poder saber mais do passado uns dos outros. Porque você pensa o seguinte, se nós pudermos investir no passado da outra pessoa, no sentido dela saber o que ela fez no passado, quem é o grupo dela, isso ajuda não só essa pessoa, mas ajuda todo mundo, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Então nós começamos a ter interesse na autopesquisa retrocognitiva alheia, porque isso de algum modo ajuda ao grupo todo, entende? E aí acaba com essa condição de competição, a pessoa só querer saber de si, só querer saber do próprio passado. Então, quando a gente puder, e é isso aqui eu almejo, ter essa condição cada vez mais, aí nós vamos mudar de figura. Aí nós já somos um percentual, já assim, plasmamos um percentual da Comunex avançada aqui em função do nosso Holopensene. Mas quando isso chegar, nós vamos aproximar ainda mais das Comunex avançadas, porque aí nós vamos nos respeitar mais, porque vamos saber do passado de cada um, das dificuldades, dos trafores, trafares. Quando a gente conversa e sabe da história de vida das pessoas, em geral a gente fica mais interessada na própria pessoa. A gente aumenta a intimidade. E esse aumento do rapport ajuda em tudo, porque a gente potencializa toda a assistência que vem daí. Tem aquele ditado, né? Vai ser mais fácil porque vamos ser a farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Né? Lúcida, porque agora a gente já mas a gente vai ser lucidamente isso. Pedro, é o ideal. Valeu, obrigado. Pedro, posso só levantar uma hipótese? Pois não, Pilar. É o seguinte, elas são da Alemanha,
ela está interessada em iniciar a TENEPS, estava conversando com ela. Ele é do GPC TENEPS de São Paulo, que depois parou de fazer TENEPS, agora está voltando, com a IC TENEPS, e você me vem com Verpon retrocognitiva. Será que tem alguma coisa a ver? Eu acho que sim. Sabe por quê? Eu quis deixar registrado nesta abertura. Agora, vamos deixar registrado o seguinte, que eu lembro que o professor Valdo falou e propôs que as Consegues estavam falando para criar a IC da TENEPS numa quarta-feira, dia 13, se não me engano, de novembro, e dia 14 ele falou, não é só a IC da TENEPS, tem que ser a IC da personalidade consecutiva. Então nós já estamos amarrados desde o nascimento. Tá certo? Responsabilidade tem tudo mútua. A ver. É isso mesmo. Porque se está, como foi esclarecido hoje, se a gente está nesse trabalho de assistência, de alguma iniciação, a gente veio, né? Exatamente, tem tudo a ver. Então, nós viemos de lá. Sabe? Ok. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, com SINs, com CIEGs, tertulianos, teletertulianos e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje teremos os seguintes recados: a Marilene, com o curso 40 manobras, a Marta, com a primeira semana paracientífica, e a Beatriz, com o congraçamento das I6. Olá, boa tarde. Quero convidá-los a participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, um curso de 4 dias de trabalho de energias. O curso vai ser no Auditório do Discernimento, nos dias 27 a 30 de dezembro. É um curso realizado pelo professor Mário Oliveira, e vocês podem entrar em contato com a CIP através do telefone 452102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje a Conscienciologia já conta com centenas de especialidades. Então, para estimular as pesquisas, as autopesquisas e também potencializar o holopensene de cada especialidade conscienciológica, os Colégios Invisíveis e também o CIAEC criaram a primeira semana paracientífica da Conscienciologia, que vai acontecer no período de 21 a 27 de julho. Nós temos várias atividades e, dentre elas, nós vamos ter o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai ocorrer nos dias 25 a 27 de julho de 2014. Vocês podem obter mais informações pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. De 6 a 8 de dezembro estará acontecendo as comemorações do 25º Congraçamento das ICs aqui em Foz do Iguaçu. O cerimonial de abertura será na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Discernimento. Na mesma sexta-feira, às 21h30, haverá um jantar no Iguaçu Resort Hotel, por adesão antecipada, na recepção do CIAEC. No sábado, dia 7 próximo, das 15 às 18, no Salão da OIC estará acontecendo a exposição das ICs e a comemoração dos 10 anos da OIC. Também no domingo, às 15 horas, haverá a inauguração da primeira fase da Alameda Técnica de Viver no campus da Asinvex. Aguardamos a sua presença. Para amanhã, nós teremos o verbete Catástase Autodesassediadora, de autoria da professora Ellen Quintela. Boa tarde a todos e até amanhã.